Bom, agora vamos trabalhar com a primeira lei de Kirchhoff. A Kirchhoff, assim como Ampère, como Volta, foi um estudioso da física e ele elaborou duas leis. A gente vai trabalhar a primeira lei nesse vídeo. Então, o que determina a primeira lei de Kirchhoff? A soma das correntes em um nó é igual a zero. Aí vocês me perguntam, o que é um nó, professor? Um nó é a união de três ramos em um circuito. Então eu tenho esse circuito aqui de baixo e tenho três ramos. Um ramo que sai da fonte, um ramo que é interligado ao resistor R2 e um ramo que é interligado ao resistor R1. Então eu tenho o ramo 1, o ramo 2 e o ramo 3. Então tenho três ramos sendo conectados. O nome dessa conexão é chamada de nó. Então eu tenho um nó conectando esses três ramos. Então o que diz a primeira lei de Kirchhoff? A soma das correntes em um nó é igual a zero. Então eu tenho esse nó, tem uma corrente, que é a corrente que está saindo da fonte. Ela está entrando nesse nó. E tem uma outra corrente, que é a corrente 1, que está saindo deste nó. E tem uma corrente I2, que também está saindo do nó. A pessoa está descendo aqui, não, ela está vindo aqui, ó. Ela vem aqui. I2. Dá a voltinha, desce. Ok? Então, eu tenho a corrente I2 que também está saindo desse nó. Então, eu tenho uma corrente IT que entra no nó e duas correntes que saem do nó, que é I1 e I2. Pô, professor, por que ela sai do nó? Porque a corrente está saindo da fonte, que é a corrente total do circuito. Quando chega aqui, ela se divide. Ela se divide em I1 e I2. Então, na verdade, I1 e I2 é a divisão da corrente IT. Então, as correntes que entram nos nós, no nó, elas se dividem, ok? Eu tenho uma corrente apenas aí, eu poderia ter duas, mas eu tenho uma corrente apenas. Então, essa única corrente, ela vai se dividir em duas. Eu poderia ter duas correntes. Depois a gente vai falar disso, tá? Deixa eu só explicar essa parte aqui, depois eu vou exemplificar para vocês vão entender que poderia ter duas correntes entrando em um nó. Bom, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, então esta é a primeira lei de Kirchhoff. Eu apresentei um circuito para vocês paralelo, com uma fonte que eu nem dei valor, não dei nada, só para exemplificar o que acontece com relação à corrente elétrica, as correntes deste circuito. Bom, se eu começar a aplicar valores relacionados a essas correntes, eu teria aqui, no meu exemplo, I10 IT igual a 10 amperes, I1 igual a 6 amperes e I2 igual a 4 amperes. IT igual a 10, I1 igual a 6 e I2 igual a 4 amperes. O que determina a primeira lei de Kirchhoff? IT mais I1 mais I2 é igual a zero. A soma das correntes elétricas que entram num nó é igual a zero. Então, a soma das correntes que entram neste nó, ou que saem do nó, é igual a zero. Ok? Vamos aplicar isso matematicamente, com os valores que eu apresentei para vocês. Então, a IT é igual a 10, I1 é igual a 6, e o I2 é igual a 4. Aí vai ficar 10 menos 6 menos 4 é igual a zero. Opa, professor, como é que o 10 é positivo, o 6 é negativo e o 4 é negativo? Bom, por convenção, pessoal,
toda corrente que entra no nó, que é o cedilha, tá? É no nó, é positiva. Então, sempre a corrente que entra no nó, ela é positiva. Ela é positiva. E as correntes que saem do nó são negativas. Então, a corrente que entra no nó é positiva. A corrente que sai do nó, ela é negativa, né? Por este motivo, o I1 está saindo no nó, ele é negativo. E o I2, que está também saindo do nó, ele é negativo. Mas não era mais? É porque fica IT mais, entre parênteses, menos 6, mais parênteses, menos 4. Aí, matematicamente, vai ficar 10 menos 6 menos 4, que é igual a 0. Bom, isso confirma o que o Kirchhoff falou, determinou no seu postulado. IT é igual a I1 mais I2. O que eu fiz aqui? Né? O que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu só estou desmembrando a fórmula do Kirchhoff. A corrente que entra no nó, ela sempre será a soma das correntes que saem do nó. Então, se eu tenho aqui 10 amperes, a soma das correntes que saem do nó tem que dar 10 amperes. Aí eu tenho aqui 10 é igual a IT mais I2. I1 mais I2. I1 é igual a 6. I2 é igual a 4. Então, eu tenho 10 é igual a 6 mais 4, que é igual a 10. 10 é igual a 10, ok? Então, isso aqui é só para ficar na cabeça de vocês, para vocês conseguirem pensar nisso aí mais para frente. A gente vai utilizar esses conceitos. Eu poderia desmembrar essa fórmula aqui, né? IT é igual a I1 mais I2. Eu poderia ter I1 é igual a... O I1 é igual a IT menos I2. Aqui, ó. Vou pegar o I2, jogar lá para o outro lado e vou deixar o I1 sozinho. Então, vai ficar IT menos I2, porque o I2 é positivo. Quando fosse para o outro lado, ia ficar negativo. Então, ficaria IT menos I2 é igual a I1. O I1 é igual a IT menos I2. Né? Assim como, se eu pegar o I1 e jogar para o outro lado, eu vou ter I2 é igual a IT menos I1. E é fácil entender isso aí. Eu tenho 10, 6 e 4, não é isso? 10, 6 e 4, de acordo com o que eu apresentei. Se eu não soubesse o I2, 10, 6 amperes desceu aqui para o I1. 10 menos 6, quanto que sobra? 4. Se eu não soubesse o I1, mas eu soubesse o I2 e o IT, 10 está entrando no nó. 4 amperes foi para o R2. Quanto que desceu? 10 menos 4, 6 amperes. Então, tenho 6 amperes de corrente no meu I1. Ok? Então, a lei de Kirchhoff é importante para a gente compreender como é o comportamento da corrente elétrica em um circuito paralelo. Bom, então vou colocar aqui um exercício para mostrar para vocês, e vocês, né, visualizarem como isso funciona. Então, ó, em um circuito paralelo, a corrente se divide e a tensão é a mesma. Bom, a corrente se divide a gente já entendeu, porque a corrente ela entra no nó e se divide no nó, na saída do nó. Bom, e a tensão? Por que a tensão é a mesma? Ora, eu tenho 2 condutores aqui na minha fonte, ok? Que é a entrada e a saída da fonte. Então, quando eu vou medir tensão, eu meço tensão sempre em paralelo. Então, eu vou medir a tensão da fonte. Vou colocar um voltímetro aqui, ele vai medir 24 volts. Aqui eu tenho a conexão de condutores, beleza? Que é a conexão em paralelo. Se eu medir aqui tem 24 volts e aqui só tem condutor, é o mesmo condutor, na verdade, né?
Só é como se tivesse estendido, como se fosse uma extensão da fonte. Então eu teria aqui também 24 volts. Da mesma forma, no R2. Então no R2 eu também teria 24 volts. Guarda isso, importante. Em um circuito em paralelo, a tensão é sempre a mesma. No circuito em paralelo, a tensão é a mesma. Então vamos lá. O VT aqui é igual a 24 volts. Bom, de cara, eu sei que o V1 é igual a 24 volts. Eu sei que o V2 é igual a 24 volts também. Tá? Eu sei o IT? Não. Eu sei o I1? Não. Eu sei o I2? Também não. Mas eu sei o V1 e o V2 e também sei os valores de corrente do meu circuito. Também sei os valores de corrente do meu circuito. Então vamos lá. Eu posso calcular a corrente total? Para calcular a corrente total, eu teria que calcular a resistência equivalente do meu circuito. Então eu teria que achar a resistência equivalente. Por quê? Porque a corrente total é igual à tensão total dividido pela resistência total. Então eu não consigo calcular a corrente total por enquanto. Teria que achar o REC. Se eu quiser achar o REC, eu acho e calculo, tá? Mas eu tenho uma maneira coisas mais fáceis para calcular. Se eu tenho aqui o V2, que é a tensão no resistor 2, que eu sei que é 24 volts, eu posso calcular a corrente no resistor 2. Então eu posso calcular essa corrente. Da mesma forma, eu posso calcular a corrente no resistor 1. Eu posso calcular o I1 aí também. Então eu posso calcular ou um ou outro. Porque eu sei que também V1 é igual a 24 volts. Então vamos calcular aqui, primeiro, o I1. Então, I1 é igual. I é igual a V sobre R. Qual o valor do V? É o V1. E o R também tem que ser o R1. Eu estou calculando o I1. Então, o V1 é igual a 24 volts. O R1 é igual a 4 ohms. Então, o meu I1 ele será igual a 24 por 4, 6 amperes. Então, meu I1 é igual a 6 amperes. Tá? Bom, posso calcular o I2? Posso. Dá para calcular o I2 também. I2 é igual a V2 dividido por R2, que é igual a... Qual a tensão? Bom, está em paralelo com a fonte, a tensão é igual a 24 volts. Dividido por 6, porque o R2 é igual a 6. Então, 24 dividido por 6, eu tenho 4 amperes. Então, eu tenho o I1 6 amperes e o I4 igual a 6 amperes. Bom, pessoal, se eu tenho aqui, ó, I1 igual a 6 amperes e o I2 igual a 4 amperes. Então, ó, eu tenho saindo daqui, ó, 4 amperes, que é a corrente que está indo para o I2. E descendo no nó, 6 amperes. Se aqui são 4 amperes que está saindo no nó e o ramo de baixo está saindo 6 amperes, quanto que será o IT? Né? Quanto que será o meu IT? Aí, a corrente que entra no nó é igual a soma das correntes que saem do nó. Então, eu tenho saindo do nó somente o IT, né? IT vai ser igual a I1 mais I2. O IT será igual a I1 é igual a 6. I2 é igual a 4. Então, eu tenho como IT 10 amperes. Então, minha corrente IT é igual a 10 amperes. Peguei o gancho do exercício anterior, né? E apliquei aqui de outra forma para vocês verem, né? De uma outra possibilidade. Tá? Bom, isso comprova a lei de Kirchhoff e mostra a aplicação da lei de Kirchhoff, né? Como é que eu posso aplicar isso daí em um determinado circuito.
eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para mostrar para vocês. A corrente se dividiu, a tensão é a mesma. Então, isso. Se eu quisesse calcular a resistência equivalente, a resistência equivalente de 6 e 4, ela é igual a 2,4 ohms. Aí eu dividiria. I é igual a V sobre R. VT e T seria igual a VT dividido por RT. VT é igual a 24, o RT é igual a 2,4, calculando o REC dele, 2,4. Então, 24 dividido pela REC, 2,4, será igual a 10 amperes. Também poderia fazer desse jeito para vocês, mas aí eu não utilizaria esse conceito do Kirchhoff, que é o objetivo, né, de mostrar para vocês isso. Tem um outro exercício, mas eu vou fazer um vídeo complementar para não ficar muito grande para vocês.